Vamos lá, meninas, vou orar para a gente começar, né? Pai, louvado seja seu nome por mais uma tarde que o Senhor nos dá, Pai, a oportunidade de entrarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque te pertencer não tem coisa melhor. Pai, que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração ontem, nessa manhã, Pai, que eu venha conseguir passar para minhas irmãs, que, Pai, o Senhor venha ministrar em cada uma da forma que o Senhor deseja, Senhor, e que, Pai, em nome de Jesus, nós venhamos desejar nesse tempo de quarentena, nesse tempo que o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos ensinando algo dentro da nossa casa, que nós venhamos manter em posição de guerra e que as nossas atitudes venham ser para guerrear a favor dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós somos raiz e eles são os frutos. E eles darão frutos conforme a nossa raiz estiver forte ou não. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe essa tarde, essa palavra, e que da minha boca só saia aquilo que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, meninas. A palavra que o Senhor entregou para mim foi: vivendo em constância e vigilância. Domingo, quando eu assisti aquela palavra da pastora, eu clamei muito ao Senhor para que o Senhor me ensinasse a ser constante naquelas atitudes e para que o Senhor continuasse falando comigo, porque eu queria jamais deixar de ter as atitudes que o Senhor precisa que nós tenhamos, que é as 3 atitudes que a pastora falou, que a primeira é trocar toda a autoconfiança por um genuíno reconhecimento que jamais conseguiremos sem o Senhor, que só nele poderemos vencer nosso inimigo. E olha só, ela falou também que Davi, ele não andou num caminho de timidez. E às vezes a gente fala, né, que a gente não consegue, que nós não podemos, e vive naquela, como que fala, se achando um nada, né? E Davi não fez isso. Ele nem foi, ele foi humilde, ele foi ousado, mas ele não se exaltou, né? Ele não teve mais, não mostrou uma exaltação nele, não teve a glória para ele. A todo tempo ele mostrava que a glória era de Deus. E se a gente não vigiar, nós mães temos, nós nos achamos autoconfiantes na hora de educar, na hora da gente dar as direções, na hora da gente falar. A gente acha que é do nosso jeito e pronto, e acabou. E Deus, nesse tempo, ele tem ensinado que não é do nosso jeito, e sim do jeito dele, né? Aquelas que realmente estão querendo deixar Deus adestrar as nossas mãos, estão aprendendo, né? Então, além de aprender, estão praticando aquilo que o Senhor está ensinando. E nesse tempo, eu creio que nós estamos numa caminhada nova, né? Deus está nos ensinando uma caminhada nova. E uma coisa que a gente precisa vigiar é na hora da gente ensinar os nossos filhos. Será que a hora que nós estamos ensinando os nossos filhos, nós estamos perguntando para Deus se é a forma que Deus espera que nós ensinamos? Porque muitas vezes nós achamos que é assim e pronto, e acabou. Eu, há muito tempo da minha vida, eu fui uma mãe autoritária. E tinha que ser do meu jeito. E ainda estou aprendendo, porque não é tão simples. Eu creio que todos os dias nós temos algo a aprender com o Senhor. E o que o Senhor tem me ensinado não é do seu jeito, e sim do meu jeito. E o jeito de Deus é mais simples. Mas para nós que já temos o nosso jeito, nós temos a nossa autoconfiança, que nós achamos que o nosso jeito é o melhor, fica difícil se a gente não deixar Deus adestrar as nossas mãos. E aí chega naquele ponto que a gente vai educar da nossa forma e acaba não sendo da forma de Deus, né? Deus tem ministrado muito na minha vida sobre a forma de falar com eles, a forma de estar com eles, a forma de brincar com eles, a forma até de exortar eles, né? Porque tudo tem o jeito de Deus, nada é do nosso jeito. Tudo a gente tem que perguntar para Deus, né? Deus, como eu faço? Eu tenho tentado estar atenta
para poder saber os detalhes que eu preciso ministrar na vida deles, mas não da minha forma e da forma de Deus, né? E a pastora também falou que a gente tem que usar os nossos dons e talentos. Nós não podemos enterrar os nossos dons e talentos. E mães, nós como mães, Deus nos deu esse dom. Se você que tá aí é mãe, é um dom que Deus te deu para você ser mãe. Só que a gente precisa deixar Deus usar desse dom na vida deles. Mas o dom tem que ser usado da forma de Deus também, né? Não basta sermos só mães. Esse é um tempo que eu vejo que tem muitas mães desesperadas por conta de não usar esse dom de mãe, né? E por conta de muito de trabalho, muitas mães estudam, e é cansativo. Às vezes você trabalha, à noite você estuda, e às vezes não dá para ter o tempo de mãe que você deveria ter com o seu filho, porque não é a quantidade de tempo que você vai ter com o seu filho, mas sim a qualidade que você tem com o seu filho. Às vezes você não precisa ficar com ele 1 hora jogando um jogo. Se você apenas jogar uma partida, ele já fica feliz. Eu falo por experiência própria, porque aqui eu tenho, cada um é de um jeitinho. Então, cada um eu tenho que saber as linguagens deles para mim viver com eles, andar com eles e lidar com eles da forma de Deus com eles. E eu tenho tido essa experiência que o tempo que eu tenho de qualidade com eles é muito melhor do que se eu falasse assim, ó, vamos assistir um filme? E aí eu sento, pego meu celular e mexo no celular e assisto o filme, mas eu só estou sentada ali do lado dele. Se vocês acham que eles não percebem, que eles não acham que você tá ali de corpo presente, olha, é o grande de um engano, porque eles sabem sim que você está ali só de corpo presente. Olha, essa geração é a geração mais inteligente que existe. Apenas no jeito da gente olhar, eles sabem. Eu tava comentando, não lembro com quem que eu tava comentando essa semana, que é muito engraçado que... eu tava comentando hoje de manhã. Uma pessoa tava me falando que a filha dela não tem o hábito de se maquiar. E ela tem amizade com uma amiguinha que tem bastante o hábito de se maquiar. E a mãe dessa amiguinha, ela se maquia bastante. Então, por isso, a filha se maquia, né? E aí, ela tava ensinando pra filha dela que a amiguinha é mais velha e ela não quer. E a filha tem alergia também, então ela não queria que a filha se maquiasse dessa forma, que tudo tem o tempo certo. E eu falei, é exatamente assim. Porque a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe ter o hábito de se maquiar. Então, eu nunca tive o hábito de me maquiar. E hoje eu me maqueio. De tantas vezes a pastora fala, e assim, eu vejo que é uma coisa que nós mulheres precisamos de vez em quando, né? E também chega num certo ponto, pra gente ficar um pouquinho mais bonita, é só maquiar. E os meus filhos, quando eu maqueio, a primeira coisa que eles fazem, eles olham pra mim e falam assim, ó, onde você vai? Porque eu não tenho esse hábito. Então, pra eles é diferente. O meu Pedro, se eu fizer a sobrancelha, ele fala, mãe, você fez a sobrancelha, né? Porque ele é visual. Então, ele enxerga. Então, os nossos filhos, eles estão de olho em cada detalhe nosso. Então, os nossos dons que Deus nos deu, é para ele. Então, se Deus nos deu filhos, vamos exercer desse dom de sermos mães. Não como nós queremos, mas como Deus quer, né? E esse tempo de quarentena, Deus tem dado esse tempo de família, né? Que não é somente pra gente estar junto, almoçar junto, tomar café junto, jantar junto, Netflix junto, brincar junto, curtir junto, não. Essa quarentena não é só pra isso. Esse é um tempo que Deus tem nos dado, um tempo de família, para nos ensinar a adorar juntos, a guerrear juntos, a orar juntos, a fazer cultos juntos, a conversar da palavra de Deus. É um tempo de nós aprofundarmos as nossas raízes e ensinarmos eles a aprofundar as raízes deles. Né? A gente tem que estar muito atento que os nossos filhos é a geração que vai trazer esse avivamento para essa terra, para a nossa nação. Só que isso depende de nós. Nós somos a raiz, nós somos o arqueiro que vamos, né? Mas
a gente tem que estar atento, que somos nós que somos responsáveis por isso. Ser mãe é renunciar o nosso eu, né? Quando nasce, nós renunciamos o nosso eu, porque a gente vai ver conforme o bebezinho tá ali pra gente poder fazer algo. Ainda mais se a gente dá mamar no peito. Se a gente dá mamar, é o tempo dele. Às vezes eu sentava pra almoçar ou pra jantar, eles choravam, eu tinha que parar e dar mamar. Então tudo tem uma renúncia. Aí o tempo de andar, eu tenho que parar para ensiná-lo a andar, a caminhar. Aí o tempo da alfabetização, eu tenho que parar para ajudá-lo a aprender. A escola, a escola é um ajudador nosso, mas somos nós que vamos ensinar. Nós temos que estar atento àquilo que eles estão aprendendo, né? Muitas vezes aquilo que eles estão aprendendo não é princípios que nós entendemos que é o certo. Nós temos que estar atento, porque são coisas que eles vão precisar aprender, mas que nós precisamos ensinar o certo para eles. Não é fácil. Peraí, deixa eu ver que eu me perdi. Mais uma coisa, na palavra do Senhor fala ensinar no caminho. Há uma grande diferença de estar escrito no caminho e o caminho. Ensinar o caminho, uma pessoa me pergunta, onde que fica a rua tal, tal, tal? Em tal, vira à direita, vira à esquerda e você vai chegar. Agora, ensinar no caminho é você pegar na mão do seu filho e andar junto com ele. Junto com ele. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente pega na mão do nosso filho e vamos andar junto com ele. E não importa a idade, porque eu vou falar para vocês, esse tempo de quarentena eu tenho aprendido muita coisa. Eu tenho recebido resposta de oração de muitos anos que eu orava pela vida dos meus filhos. E eu tenho recebido algumas respostas. E eu tenho ficado feliz, porque mãe é uma palavra muito forte, que a gente precisa renunciar ao nosso eu para a gente ensiná-los no caminho. Mas se nós formos perseverantes, nós vamos colher frutos, porque eles são os frutos, né? E a gente tem que ensiná-los para eles darem frutos bons, né? Bons, não, porque a raiz somos nós. Quanto mais nós nos aprofundarmos nas coisas que vêm do alto, que são eternas, é os frutos que nós vamos colher. Não importa o tempo, mas nós vamos colher. E nós não podemos desistir. Mesmo que algo tenha acontecido dentro da sua casa com os seus filhos, que às vezes você olhando visualmente, fisicamente, você fala, não tem jeito. Tem sim. Para Deus, Deus fala que nada é impossível para aquele que crê. Então, nada é impossível. E a gente precisa ter fé, orar com fé. Em tempo de guerra, temos que deixar aquilo que achamos que é o certo para fazer o que Deus diz que é o certo. Usar nossos dons dentro da nossa casa. Eu tenho vivido coisas novas dentro da minha casa, mas porque tenho aprendido a deixar Deus me conduzir. Esse é um tempo, eu falo, né? Às vezes a gente pensa que já tá fazendo a vontade de Deus. Não, esse tempo de quarentena eu também tenho aprendido muita coisa com Deus. Eu tenho deixado Deus me conduzir. Deus falar, sabe? Coisas de que antes eu ia e já fazia do meu jeito. Hoje não, sabe? Não é fácil, porque às vezes a gente fica apreensiva a deixar Deus fazer do jeito dele. E às vezes eu falo, oro e falo, Deus, o que eu tenho que fazer? E aí ele ministra o meu coração e com sabedoria a gente vai ensiná-los e aí a gente vê o resultado, né? Porque nem sempre a força do nosso braço é aquilo que Deus quer que a gente faz. Na verdade, é tudo que é feito com a força do nosso braço não obtém vitória, mas aquilo que é feito com o braço de Deus, com a força de Deus, ele obtém resultado e tem a vitória. Porque é na nossa fraqueza que ele nos torna forte. E é tão bênção quando a gente tá mais perto de Deus, porque quando a gente anda com a força do nosso braço, logo o Senhor, o Espírito Santo nos incomoda a nos mostrar que nós estamos errada, que nós estamos fazendo da forma errada. Eu sou uma mãe muito brava. Então, às vezes, alguma coisa de errado que eles fazem, imediatamente
vem uma coisa dentro de mim que eu fico muito brava e se eu for corrigir eles naqueles momentos, eu corrijo em ira. Então Deus está trabalhando isso em mim, que não é, a ira não vai adiantar de nada. Eles nem receber, eles vão receber. Então eu tenho aprendido isso, sabe? A buscar de Deus, a mansidão de Deus para poder corrigi-los com sabedoria. E quando a gente deixa, e isso é estar a serviço de Deus, né? Deixar Deus me conduzir, é estar a serviço dele, falar: Deus, é da tua forma, da minha forma não dá certo. Então, é quando a gente deixa Deus, quando a gente vai servir a Deus, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. E quando a gente serve a nossa casa, nós estamos servindo a Deus. E quando a gente deixa de estar a serviço do reino, como a pastora disse, nós passamos a servir nós mesmos. Nós deixamos de estar em posição de guerra. Então entenda que quando você está fazendo do seu jeito, você deixa de estar em posição de guerra pela tua casa. E a pastora falou uma coisa também, que Davi, se você ler na Bíblia, todas as vezes que ele estava a serviço do reino, ele não perdeu nenhuma batalha. Nenhuma batalha do Senhor foi perdida quando ele estava a serviço do reino. A vida dele foi preservada. Mas, quando ele deixou, ele se limitou a servir apenas ele, né? Que está naquela passagem de quando ele devia estar na guerra e ele não estava. Ele foi fortemente atingido, ele trouxe consequências terríveis à sua geração. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente deixa de estar em posição de guerra, quando a gente deixa de servir o Senhor com os nossos dons e talentos, nós estamos abrindo uma porta grandemente para fortes coisas terríveis nos atingir e atingir a nossa geração, que são os nossos filhos. Não é tempo de descansarmos espiritualmente. Tempo faz, mas eu e o Jô sentimos no coração de o Luiz Guilherme um tempo dele ficar quietinho com Deus, buscar de Deus, um tempo de dar um tempo de, não um tempo de Deus, um tempo de não estar no altar de Deus para aprender a ter temor, a saber o que é estar no altar de Deus. E foi lindo porque eu não vou falar para vocês porque eu não estava em posição de guerra. Nesse tempo que ele ficou, eu e o Jô tivemos essa decisão e foi confirmada, né, com o nosso pastor. Então ele teve um tempo de busca de Deus, de adoração ele e Deus, para perguntar para Deus o que Deus queria da vida dele. E eu de verdade, olha para você ver porque como a gente tem que estar sensível à voz de Deus para saber o que Deus está trabalhando em nós. E eu fisicamente, olhando com os meus olhos físicos, eu falava: nossa, eu não tô vendo uma diferença na vida do Luiz Guilherme, eu não tô vendo uma busca, eu não tô vendo um desejo dele voltar. Aí eu fui estar em posição de guerra, aí eu fui entrar em posição de guerra e eu fui orar e falei: Deus, eu não aceito, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa adoraremos o Senhor. A minha casa vai te servir com os dons e talentos. Então, Senhor, faça que o meu filho deseje estar na tua casa, deseje estar no teu altar para te adorar somente porque ele te ama. Não porque ele tem o desejo de estar lá. Não, somente porque ele te ama. Então, aquilo que o Senhor deu para ele, os dons e talentos que ele tem, ele vai usar para o Senhor. E foi um sábado. Estava tendo culto de jovens e eu acabei de fazer essa oração. Eu creio que foi uma resposta imediata de Deus. Por isso que eu falo que quando a gente entra em posição de guerra para orar pela vida dos nossos filhos ou para qualquer pessoa que a gente entra com fé mesmo, Deus responde na hora a nossa oração. E tava na hora do louvor. E eu estava no meu ateliê e eles assistindo o culto de jovens e eu comecei a ouvir, tava ele, o Pedro e o Marcos, e eu comecei a ouvir eles adorando mesmo, cantando
E o Luiz Guilherme, ele toca, né, na igreja, e ele começou, sabe, vendo a pessoa que estava tocando, ele começou como se ele estivesse fazendo o que ele estava tocando. E eu até filmei, porque eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor respondeu minha oração imediatamente. Porque esse é o meu desejo. O desejo nós, mães, é que os nossos filhos estejam num caminho abençoado. Um caminho de saber que Deus tem que ser em primeiro lugar. Não importa a religião. Não importa a placa da igreja. O que importa é eles saberem que Deus é em primeiro lugar. Que Deus é sobre todas as coisas. Eu não tô aqui para falar de nenhuma igreja, de nenhuma placa de igreja. Eu tô aqui para falar para vocês que quando a gente ensina os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas, nós colhemos frutos neles, na geração. Imagina de geração a geração, a gente vê nos nossos netos amando a Deus, né? Nesse tempo que as pessoas não pensam no próximo, não amam o próximo, né? Então é um tempo da gente ensinar eles que Deus é o único, que nunca vai deixar eles. E nisso, olha pra você ver, né? Foi uma resposta imediata. Porque na mesma semana, eu comentei com o Jô, né? Que eu tinha sentido isso. Aí eu falei, Jô, se for o momento, agora o Gui tá preparado para voltar. E na mesma semana, a pastora entrou em contato com a gente falando que o pastor tinha sentido dele voltar a ministrar. Porque tudo na Bíblia está escrito que há tempo para todas as coisas. Há tempo de orar, há tempo de ficar quietinho e há tempo de adorar com a comunhão com todos, né? E aí, eu tenho visto fruto aqui em casa de um crescimento, sabe? Então, quando Deus nos parou, quando Deus nos colocou quietinho dentro de casa com os nossos filhos, com a nossa família, não é um tempo da gente se desesperar, mas é um tempo da gente estar sensível e saber que algo Deus quer nos ensinar em família. É tempo de nós nos levantarmos contra os gigantes. Eu não sei se vocês têm visto, eu sigo bastante pessoas e eu tenho visto o quantos jovens estão deixando os caminhos do Senhor, estão se desviando dos caminhos do Senhor. Mas tem muitos que estão se levantando nessa geração para pregar a palavra verdadeira, porque na palavra do Senhor diz que só há um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E tem uma geração que está querendo pregar essa palavra verdadeira. E nós somos a raiz que vai ensinar os nossos filhos a ser esses adoradores, que não vão desviar dos caminhos do Senhor, mas sim vão pregar a palavra com ousadia, mesmo tendo que enfrentar consequências, mas amando a Deus, sabendo que mesmo se eles precisarem morrer para viver para Cristo, eles vão fazer. É essa nossa função de mãe, para ensinar para os nossos filhos. E é tempo de guerrearmos para o reino. Se é tempo de guerrearmos para o reino, a nossa família é o tempo de guerrear para o reino, que eles são o nosso reino. Eles vão pregar, eles vão trazer avivamento para esse tempo. Então nós precisamos guerrear por eles, nós precisamos orar por eles, nós precisamos vigiar, estar vigilantes a todo tempo pela vida deles. Porque o diabo, ele quer tragar os nossos jovens. Mas se nós tivermos uma raiz fortalecida no Senhor, ele não pode contra a palavra do Senhor, contra o nome de Jesus. Nós precisamos guerrear para uma batalha que é outro nível, como a pastora falou. Nós vamos guerrear, vamos entrar num outro nível de guerra. Você imagina, nesse tempo que Deus está fazendo, que quem tem... nosso pastor falou no culto de homens ontem, que numa pesquisa, que quando voltar essa quarentena acabar, o que as pessoas mais desejavam, em primeiro lugar, as pessoas estão desejando voltar para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Se esse é o tempo de nós estar desejando voltar, se nós estivermos em posição de guerra pela vida dos nossos filhos,
Vocês imaginam o que eles vão parar, o que eles farão se a gente tá assim, já nesse tempo de guerrear, de querer mais de Deus? Imagina nossos filhos, o que eles farão nessa nação. Mas isso depende de nós. Nós forjaremos o nosso exército. Nossos filhos são o nosso exército. Nós estamos à frente, forjando eles, para que um dia eles estejam à frente. E aí de geração a geração, geração a geração, em nome de Jesus. E a pastora também falou que é tempo de derrubarmos gigantes, porque quando derrubamos um gigante, nós conquistamos algo para Deus, para o reino de Deus. Tempo de desejarmos conquistar para o reino. E nossos filhos fazem parte disso. É tempo de glorificarmos o nosso Deus. É tempo de vivermos para Deus enquanto há tempo. Não desperdice esse tempo com um propósito que não tem valor duradouro. Então, pensem que esse tempo é um tempo que Deus está nos ensinando, né? A vivermos, a guerrearmos da forma que Ele tem nos ensinado. Somente Deus pode fazer a sua vida valer a pena, ter um propósito e um significado. É só Ele que faz a nossa vida ter um significado, um propósito, valer a pena. Em 1 Samuel 17, do 45 ao 47, fala. Peraí, eu acho que eu não abri. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 17, do 45 ao 47. Vamos lá. A palavra do Senhor fala assim: Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança de Yahvé que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Precisamos refletir o Senhor na nossa casa. Precisamos nos posicionar para avançar. Como tem estado a tua casa? Você tem visto diferença nesse tempo? Ou tem estado do mesmo jeito ou até pior? Como os teus vizinhos têm te visto? Olha só também, uma pesquisa também, que nesse tempo de quarentena, quantos divórcios têm acontecido? Quantas agressões têm acontecido? Por conta das pessoas elas não sabem viver em convivência. Não sabem estar perto. Quando o Senhor fala que nós devemos estar em comunhão, que a comunhão é para que nós venhamos aprender um com o outro. Nós somos pedras preciosas, nós somos diamante. Diamante, para formar um outro diamante, ele precisa ser lapidado com diamante. Nós somos diamante. Olha só, misericórdia mesmo, por esse tempo de que o povo não tem entendido aquilo que o Senhor está fazendo nessa quarentena. Deus não faz nada, ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabe de todas as coisas, todas as coisas. E o terceiro que ela falou é permitir que o Senhor adestre a sua mão para a batalha. É ser participante do treino de Deus, se colocar debaixo do treinamento que Deus tem para nós. Esse treinamento tem a ver com submissão e obediência. O que quer dizer das nossas mãos ser adestradas pelo Senhor? Quando a gente deixa Deus, como eu tenho feito nesse tempo, e eu creio que Deus tem feito na vida de vocês e fará naquelas que também querem.
Quando você deixa Deus te conduzir, você está deixando Ele te transformar, Ele adestrar a tua mão. Você fazia assim e agora você está tendo que esperar para depois fazer. Isso é adestrar, é aquilo que você achava que era o certo, mas agora você pergunta para Deus e deixa Deus fazer da forma dele. Como tem sido a nossa conduta quando Deus vem adestrar nossas mãos? Temos sido obedientes àquilo que Ele tem nos ensinado? Porque avançamos com a autoridade de Jesus em nós, mas sem obediências não obteremos autoridade. Então, quando a gente deixa Deus forjar as nossas mãos, adestrar as nossas mãos, nós temos autoridade. Então, quando às vezes nós fizemos do nosso jeito sobre os nossos filhos, nós não temos autoridade, nós não estamos colocando autoridade, sim autoritarismo. E aí os nossos filhos, ao invés de ter respeito por nós, vão ter medo de nós. E aí chega um certo ponto da vida deles, que eles, ao invés de nos respeitar, vão nos desrespeitar e ainda trazer vergonha para a nossa casa. Como a palavra de Deus nos ensina também. E aí Deus ministrou no meu coração uma quarta coisa, que é isso que eu vou falar com vocês, que é vivendo em constância e vigilância. Então nós precisamos trocar nossa autoconfiança, que nós não somos nada sem Deus, nós não conseguimos nada sem Deus. Nós precisamos usar os nossos dons e talentos para Deus, para servir o reino, e nós precisamos deixar Deus adestrar nossas mãos. E aí tem o quarto item que a gente precisa para a gente estar em posição de guerra e tendo uma atitude de posição de guerra, que é vigilar, vigilância, viver em vigilância, vigiar, estar alerta. Em Mateus 26:41 fala, vigiai e orai. São duas coisas que andam juntos, elas não andam separadas. Sempre que você estiver em vigilância, vocês têm que estar orando. Sempre que você está orando, você também tem que estar em vigilância. Isso anda junto, né? Jesus demonstra que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos, que é o que nós temos vivido agora. Nós estamos vivendo tempos muito dramáticos, muito difíceis. Nós estamos vivendo tempo de muita síndrome do pânico, de depressão, por ficar fechado, isolado, dentro de casa. Aprendemos também a aceitar que haverá ocasiões em nossa vida em que teremos de enfrentar o sofrimento sem o apoio, conforto ou companhia dos amigos. Esse também é um tempo que nós temos que aprender a depender de Deus. Porque é um tempo que é você e Deus. Você está dentro da sua casa. Então é um tempo de você e Deus. Mas você precisa saber que sempre, porém, o Senhor sempre estará presente. Você não vai estar com amigos, né, com pastores, com líderes, mas você vai estar com o Senhor, que é aquele que responde aquilo que você precisa, aquilo que vem dos céus para você. É o único que sempre vai dar a direção certa para nós. Jesus pediu para que os discípulos vigiassem com ele, não apenas para seu consolo, nem para que pudessem se preparar. Jesus pediu para que os discípulos vigiem com ele, não apenas para seu consolo. Então, Jesus não pediu para que eles vigiassem para consolar o Senhor, mas para que eles pudessem estar preparados espiritualmente para a grande batalha. Então, quando o Senhor nos fala vigiar e orar, é porque Ele quer que nós estejamos preparados espiritualmente para quando vier a batalha. Para quando vier o tempo de guerrearmos, nós estarmos preparados. Não que nós temos que estar em posição de guerra, porque nós estamos num tempo de guerra. Então, orar e vigiar significa dar estrita atenção ou ser cauteloso, ter prudência. Tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentina surpreende alguém.
Isso também, o vigiar e orar, faz a gente... o vigiar e orar, ele nos preserva, né, de toda negligência, de toda indolência, de tudo aquilo que vai vir repentinamente. Nós vamos estar preparados. Portanto, quem vigia precisa manter a postura firme, como um soldado designado para a guarda de uma fortaleza. Precisa também levar em conta todo perigo em volta, observando atentamente tudo que ocorre e precavendo-se de possíveis ataques, como vigias que fazem seguranças. Eu não sei se você já viu um filme de guerra, mas num filme de guerra, sempre tem um que vai falando assim, ó, a hora que eu falar, você pode ultrapassar. Então, aquele tá vigiando para que aquele outro... deixa eu ver o nome aqui, que fugiu. Soldado. Para que o soldado possa passar de um lado para o outro sem ser atacado. Então, é essa vigilância que o Senhor nos pede. É essa vigilância que nós temos que estar. Para que se vier os ataques, nós vamos estar preparados. O bem que preservamos é muito mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Os nossos filhos é muito valioso. O que demanda de nós maior vigilância do que daqueles que guardam os tesouros terrenos que são perecíveis. As coisas dessa terra vão acabar, mas a eternidade é o que é eterno, gente. É isso que a gente precisa preservar. Segundo Timóteo 1,14, Paulo orienta: guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos, porque é isso que vai ser eterno. É a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje, amanhã e eternamente. Tempo de preservarmos a palavra do Senhor. Nós estamos num tempo de muitos estarem corrompendo a palavra do Senhor. E nós estamos a raiz que vamos pregar a palavra de Deus verdadeira para os nossos filhos, ensinar eles o verdadeiro caminho, aquilo que vai levar eles para a eternidade. Jesus está voltando, gente. Nós estamos num tempo que Jesus está voltando. Aquele que estiver preparado vai subir com o Senhor. Mas e aqueles que estão despreparados, que não estão em vigilância? O que vai acontecer com esses? Segundo, então, primeiro sobre vigiar, é vigiar e estar alerta. Segundo, vigiar, não dormir e cuidar. Marcos 13:33 diz: estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. O significado aqui é de não dormir nunca. Aí você pode estar perguntando, mas como que nós não vamos dormir nunca? Nós precisamos dormir. É no sentido da gente não ser displicente, né? Manter a vigilância constante. Porque a volta de Cristo foi o que eu falei, tá próxima. A qualquer momento o Senhor pode estar voltando. E nós não vamos saber. Se a noiva não estiver pronta, nós vamos ser pego de surpresa. E esse tempo é um tempo que Deus está nos ensinando para que a gente venha estar preparado para não ser pego de surpresa. Em Lucas 21:36 fala: vigiai, portanto, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Quem estava no retiro de carnaval ouviu a palavra da pastora sobre ela falar das tempestades, né? Das ondas fortes que iriam acontecer. Então Deus já estava nos preparando, né? E esse versículo ele tem o mesmo significado do outro, mas aqui ele enfatiza o livramento mediante a vigilância, tanto do pecado que nos assedia como do juízo vindouro que caíra sobre o mundo. Então o outro ele nos ensina que a gente tem que vigilar, uma vigilância constante, né? Estarmos preparados. E nesse, a gente
através da vigilância nós temos o livramento. Em Efésios 6,18 fala: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Aqui significa não ceder à preguiça ou desânimo, como os que dormem. Tem muitos dormindo. Então aqui o Senhor está ensinando que a gente não pode nem desanimar e nem ter preguiça, mas orar e interceder com firmeza e constância, crendo que aquilo vai acontecer. O contexto é da batalha espiritual contra principados e potestades do mal. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra as potestades do mal. Terceiro, vigiar e estar sóbrio. Ser sóbrio é estar calmo, sereno de espírito, sob moderação, tendo controle de suas emoções e vontades. É o contrário de embriagado, descontrolado ou estar fora de si. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, porque então o estar sóbrio é aquele que tá sereno, que tá calmo, que tá tranquilo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você pensa dentro da sua casa, como está dentro da sua casa. Você confiaria o guarda de seus filhos a uma mulher descontrolada? A uma mulher embriagada? Você confiaria a vigilância da sua casa a um guarda bêbado? E aí? Como você tem estado dentro da sua casa? Sóbria? Ou descontrolada com as coisas que têm acontecido? O que seus filhos têm visto em você? Porque esse é um tempo de nós vigiarmos e estarmos sóbrios. O bom vigia não se embriaga, não vive se entorpecendo com drogas, nem toma para si qualquer coisa que possa interferir em sua visão e clara percepção das coisas. O bom vigia tem bom discernimento. O que você tem assistido? Porque se não tem edificado e tem te deixado descontrolada, você pode não estar tomando uma droga, mas isso é uma droga que tem te deixado descontrolada. Nós precisamos se alimentar daquilo que vai nos deixar em espírito, em paz, uma paz que excede todo entendimento, porque é só nele que nós encontramos a verdadeira paz. E em razão dessa ligação entre vigilância e sobriedade é que Paulo e Pedro escrevem: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O mundo espiritual existe, então nós precisamos estar atentos, sóbrios, para ter o discernimento daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Peraí, gente. Marina, e pra gente parar o Covid-19, a gente precisa ficar em casa. Então fica em casa, acompanhando lá o meu... Há muita coisa nessa quarentena querendo nos embriagar. Se não buscarmos no Espírito o fruto chamado domínio próprio, moderação ou temperança, que está lá em Gálatas 5:22, poderemos ser sugados por estas coisas, que é as notícias, a televisão, isso quantos fake news? E às vezes a gente fica desesperada e é fake news. Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, lá em Mateus 26, quem quiser ler depois em casa, como lição de casa, Mateus 26, do 36 ao 46, é uma história muito linda. Ele foi onde foi travada as maiores batalhas de Jesus, né, em seu ministério, antes dele ir para a cruz.
E ali nos ensina, né, nessa leitura nos ensina a intercessão dele, a intercessão, né, daquela noite influenciou no céu, na terra e no inferno para todo sempre. Então, olha para você ver como é importante nós orarmos e vigiarmos, porque quando Jesus foi orar, interceder, aquilo interferiu influenciou, né, naquilo que ia acontecer no céu, na terra e no inferno. O Instagram eu acho que vai acabar, parece que tá me falando que tem 1 minuto e 44. Se cair, eu vou ligar de novo, tá? Aí quem quiser entrar de novo, eu vou estar ligando de novo. Facebook eu não sei se cai, mas o Instagram tá acabando de avisar que eu só tenho 1 minuto e meio. E ainda tem mais um pouquinho para mim falar para vocês. De fato, ali foi o lugar da grande decisão quanto a beber todo o cálice ou não beber. Precisamos estar em posição. 2 vezes Jesus deu uma ordem para os discípulos e as 2 vezes eles dormiam. Olha só, quantas vezes Deus tem falado com a gente e às vezes a gente está dormindo. A gente precisa estar atento a isso. Há momentos de orar e há momentos de vigiar. Naquele momento era hora deles vigiarem tanto o seu próprio temperamento, devido ao que estava prestes a acontecer, quanto vigiarem o ambiente, garantindo que o Senhor pudesse dedicar-se à oração sem interrupções desnecessárias. Como tem sido o nosso orar e vigiar em casa? Temos vigiado para garantir um ambiente de presença do Senhor, de aconchego para nossos filhos? Temos ansiado pela presença do Pai? Ou tanto faz para nós? Como tem sido dentro da nossa casa? Os nossos filhos têm sentido a presença do Senhor? Ou não? Eles não vêem a hora de acabar a quarentena para voltar para a escola, para voltar a brincar, para voltar a sair? Como tem sido? Então eu parei. Como tem estado a nossa casa? Tem tido a presença do Senhor? Ou os nossos filhos não vê a hora de voltar tudo ao normal para escapar de nós? Como tem estado, né, a nossa casa? No Getsêmani, Jesus nos convida: ficai aqui e vigiai comigo. Que nesse tempo venhamos desejar estar perto de Deus, vigiando em constância, em posição de guerra, preparados para a batalha. Em Apocalipse 16:15, diz assim, nós temos um alerta, né, em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Olha só. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, tempo de estarmos preparados para a batalha. Jesus nos ensina no Sermão do Monte que somente os limpos de coração verão a Deus. Então, precisamos nos manter firmes, perseverantes em posição até que Ele volte. Não podemos cair no sono da indolência. Devemos estar acordados, atentas ao pecado que nos rodeia. Em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, e na torre de vigiai. Termos cuidado de nós mesmos para não cairmos em tentações. Em Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado.
Precisamos vigiar nossa mente para que não se transforme em ninho de impurezas. Precisamos vigiar nosso coração para que os desejos e as emoções não se entreguem ao que é ilícito e indecente. Precisamos vigiar nossas mãos para que a violência e a maldade não se apropriem delas. Precisamos vigiar nossos lábios para que em todo tempo nossas palavras sejam temperadas com sal, agradáveis aos que ouvem. Vigiar nossos pés para que nossos caminhos sejam sempre aprovados pelo Senhor. Então, olha que lindo. Os pés, a gente tem que vigiar onde os nossos pés estão caminhando. Eu me atentei a isso agora. Por quê? Com os nossos filhos, a palavra que o Senhor nos deixa é ensinar no caminho. Então, a gente tem que andar no caminho com eles. Então, aqui fala que a gente tem que vigiar aonde nossos pés estão caminhando. Por quê? Porque dependendo de onde nossos pés estão caminhando, nós não vamos ser aprovados por Deus. Então, cuidado aonde o seu pé está caminhando. Nós temos que vigiar aonde o nosso pé está caminhando. Porque é somente no caminho do Senhor que nós vamos ser aprovados pelo Senhor. Mas se lembrem, vigiar e orar andam juntos. São um par inseparável, como eu disse a vocês. Mateus 26:41 diz: Jesus exorta os discípulos dizendo: vigiai e orai. Cuidado, tem as que observam muito e oram pouco. Tornam-se juízes de todas as situações e de todas as pessoas, mas fracassam na comunhão com Deus. Por outro lado, há as que oram muito, mas estão sempre dando lugar ao pecado e fracassando. Naquela época, Jesus exortou os discípulos que dormiam, e hoje seria o quê? Internet, trabalho, casa, filhos, Facebook, Instagram. E Jesus perguntaria para nós: nem uma hora pudesses vigiar comigo? Será que Jesus está fazendo essa pergunta para nós? Quando Jesus diz que a carne é fraca, eu entendo assim: quero orar, mas estou cansada. Quero ler a Bíblia, mas o sono vem. Quero jejuar, mas meu corpo está pedindo comida. E o que fazer? Não desistir, nem se entregar à indisciplina. Vigiar e orar. Mais uma coisa que para a gente vigiar e orar, a gente precisa ser disciplinado. Se nós não tivermos disciplina, nós não conseguimos nem vigiar e nem orar. Afinal, o reino de Deus é tomado à força, como está escrito lá em Lucas 16. Lucas 16, 16 e 17, fala assim: contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço não, é do 16, né? A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Então, o reino de Deus ele é tomado à força. Então, a gente precisa ser disciplinado e à força vigiarmos e orarmos. Temos disciplinas com tantas coisas seculares. E por que as coisas de Deus, às vezes, a gente não tem essa disciplina que a gente tem com as coisas seculares? Por exemplo, você tem horário para chegar no seu trabalho. Você não vai chegar atrasado. Mas se tem algum compromisso para Deus, só uns minutinhos, não tem problema. Se tem um compromisso de daquele horário ser o seu momento com Deus, eu não consegui agora, mais tarde eu vou. E por que no secular você cumpre? Por quê? Necessitamos mais da presença de Deus do que diploma, salário ou das férias. Então, a gente não pode descuidar da nossa vida espiritual. E eu vou terminar
com esses versículos para vocês, que foi o que falou muito ao meu coração, e que você tenha tempo de meditar na sua casa esses versículos, porque eu creio que Deus muito falará com vocês, que está em 2 Timóteo 2, o 3 e o 4 diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Então, nós somos soldados. Aí no 12 diz assim. Deixa eu abaixar aqui que eu acho que está muito alto. Aí no 12 diz assim: se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Que palavra forte. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então, que você deseje reinar com ele e que ele não venha te negar. Porque se a gente tem negado, tem sido negligente com as direções que o Senhor tem nos dado, nós temos negado o Senhor. Então, hoje eu deixo para vocês que nós somos mães guerreiras, que temos que estar em posição de guerra, em constância, vigilância. Constância, vigilância. A todo tempo. A todo tempo. O diabo quer tragar os nossos filhos, mas ele não tem esse poder. Porque no nome de Jesus ele é caído por terra. Você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos, mas deixa Deus adestrar a sua mão. Porque a tua mão tem autoridade quando você deixa Deus adestrar as suas mãos. Porque quando sai fora daqui, quando é do seu jeito, não tem autoridade no nome de Jesus. Então que hoje, nesse dia, todas vocês, mamães, possam querer estar em posição de guerra, ter essas atitudes, essas 3 atitudes que a pastora ministrou para nós domingo, não se achando autossuficiente, porque sem o Senhor nós não somos nada. Que os nossos dons e talentos venham ser usados para glorificar o nome do Senhor. Porque ser mãe é um dom. Deus nos entregou a herança do Senhor, nossos filhos são a herança do Senhor. Que nós temos que educá-los para o Senhor, para que eles venham amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem outra coisa melhor do que os nossos filhos amarem a Deus acima de todas as coisas. Esse é o tempo. É o tempo de total dependência de Deus. Total ter tempo com Deus. Total. Gente, é muito sério. A gente precisa permitir também a transformação de Deus em nós. Quando nós permitimos a transformação de Deus em nós, você imagina, nós somos vaso. Eu não sei se você já viu, eu já vi um vídeo daqueles oleiro, né? Modelando o vaso. E esses vasos ficam maravilhosos. Então você imagina o Senhor nos moldando, né? Ele também é o pintor. E depois ele vem e nos pinta da forma dele. E nós viramos aquele vaso resplandecente, que é onde a gente coloca, onde que as pessoas chegam. É esse vaso que o Senhor quer que nós sejamos. Aonde nós estivermos, vai resplandecer a presença do Senhor. Então que hoje, nessa tarde, nesse dia, nós venhamos se posicionar como guerreiras, mães guerreiras, que não desistem dos nossos filhos, que perseverem para que eles venham viver os planos e propósitos de Deus. Que eles venham amar a Deus acima de todas as coisas. Que eles venham adorar a Deus no seu secreto. Ensine seu filho a orar, a ler a Bíblia. Se você tem ensinado isso para o seu filho, você tem visto que muitos devocionais que eles têm feito
se encaixa naquilo que está se passando hoje. Porque quando os meus vêm me falar, mãe, meu devocional hoje foi isso. No mesmo momento eu posso falar para eles, filho, você tem entendido que está acontecendo isso? E tem tudo a ver com esse, então a gente precisa fazer esse, a gente precisa praticar isso. A Bíblia é um manual que nos ensina nossos filhos a amarem a Deus. Então que hoje você deseje que seu filho ame a Deus acima de todas as coisas. E que você deseje ser uma mãe com atitudes de estar em posição de guerra. Porque nós estamos em tempo de guerra, mas não para perder, para avançar. Mas para avançar precisamos estar em posição. Com essas atitudes. E assim vamos avançar. Porque quando nós estamos trabalhando para o reino, não tem como a batalha ser perdida. Então que nós venhamos trabalhar para o reino. Que nós venhamos desejar glorificar o nome do Senhor em tudo. Na palavra do Senhor fala que nós temos que glorificar em tudo. E em tudo é tudo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar cada mamãe que entrou, cada pessoa que entrou, Senhor, com a tua bênção, com aquilo que cada uma necessita, com cada palavra que eu ministrei aqui, Senhor, que o Senhor venha falar no coração de cada uma em particular. Aquilo que cada uma deseja, Pai, aquilo que nos tira da presença do Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai. Continua falando com cada uma delas, Pai, aquilo que o Senhor quer trabalhar em cada uma delas. E, Pai, que nós venhamos desejar fazer os nossos filhos amarem o Senhor, adorarem o Senhor, somente o Senhor, porque só existe um caminho e esse caminho é o Senhor Jesus. É Ele, Pai, que vai fazer os nossos filhos viverem coisas maiores e melhores daquilo que nós estamos vivendo, porque eles são a geração. Eles são as flechas que andarão nessa nação, trazendo o avivamento, pregando as boas novas. Porque o Senhor está voltando, que nós venhamos estar preparados, Pai. Para que nós não venhamos nos pegar de surpresa. Em nome de Jesus, e que nós venhamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoe cada uma e que o Senhor venha continuar falando com cada uma. E em nome de Jesus. Amém. Olha, se vocês precisarem de algo... Se vocês quiserem entrar no meu particular, se vocês quiserem dar ideia de temas que eu venho estudar, pra gente conversar, pra gente bater papo, pode entrar no meu particular e falar. Deus abençoe vocês, eu amo vocês e que o desejo de vocês sejam apenas a glorificar a Deus, porque nós estamos nessa terra apenas para glorificar o nome do Senhor. Sem Ele, nada nós somos. Eu amo vocês demais, viu? Muito obrigado, viu, por... vocês estarem desejando a palavra. Que Deus continue falando ao coração de cada uma de vocês. Deus abençoe.